Opa! Entrando ao vivo, registrando o nome aqui da nossa live. Eita, boa Mari, seja bem-vinda, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Essa quarentena que a gente espera que acabe logo logo, não é mesmo? Então a gente está aí na expectativa. 15 segundos de live liberada, esperar um pouquinho as pessoas irem entrando e dar boa noite para quem está aparecendo aí. Kênia, deve ser Mati, deve ser Matheus, Matias. Boa noite, Mari. Que bom que estão todos bem. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre mentalidade e dinheiro, uma inspiração aí no livro do Daniel Kahneman, dando um tempinho para o pessoal entrar. Boa noite, Fred. Você que fez bullying com o meu cabelo, eu cortei o cabelo. As pessoas que gostam de fazer bullying com o meu cabelo estão entrando. Fabrício Veiga, que pegou no meu pé também com o meu cabelo. Obrigado por ter pegado no meu pé. Me deu a oportunidade de fazer propaganda sobre a minha barbearia. Se você mora em BH, a partir da semana que vem, vai ali na Uruguai 272, no Senhor. Obrigado. Os créditos são dos barbeiros da barbearia. Eu só emprestei o cabelo, que graças a Deus eu ainda tenho. Pessoal, temos aí 1 minutinho e pouco liberados aqui para a live. Só dar um tempinho, esperar entrar algumas pessoas aí, ou no mínimo dar uns 2 minutinhos. Mas o livro que eu vou utilizar como inspiração para a nossa conversa de hoje é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Daniel é um gênio aí do mercado. Boa noite, Bernardo. Boa noite para quem foi entrando. E quando der 2 minutos e pouquinho de ao vivo, eu vou começar a tratar o assunto aqui. É interessante porque mentalidade é um dos assuntos mais legais do ramo financeiro, mas talvez um dos que as pessoas têm mais dificuldade de trabalhar no dia a dia. Boa noite também aqui pelo YouTube para o Mr. Chorisson. Boa noite para você, meu jovem. Falando sobre dinheiro hoje, mas o dinheiro atrelado à nossa mente, né, aos nossos pensamentos, que é muito importante. Então, você que está entrando, vamos começar a conversar, né? Já são 2 minutos e 15, 2 minutos e 20 de live, tempo suficiente para algumas pessoas já terem entrado, e para respeitar o tempo de quem entrou, eu vou começar a falar. Seguinte, eu fiz várias anotações quando eu li o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e ele é um livro que trabalha muito a lógica de funcionamento da mente humana, do ser humano, e por isso que eu resolvi trazer hoje esse assunto e esse livro como base para a nossa discussão da mentalidade financeira, né? Porque a mentalidade financeira tem tanta relação assim com os nossos resultados, com o nosso sucesso financeiro. Na segunda eu falei sobre os primeiros investimentos em renda fixa. E para a gente ter bons investimentos em renda fixa, a gente precisa fazer sobrar dinheiro. Mas para fazer sobrar dinheiro, a gente não basta apenas mudar e incluir algumas técnicas e algumas ferramentas no nosso dia a dia. Para conseguir fazer sobrar dinheiro, a gente precisa, sabe do quê? De mudar hábitos, comportamentos. E isso não é conversa para boi dormir. Se você não mudar certos hábitos, você não vai conseguir implementar coisas de mais sucesso na sua vida. Então, hoje, esse é o assunto, mente e dinheiro. Aproveitando para dar boa noite pro Ed aí, ó. Eu ia falar do Fred, com a Fred eu já dei boa noite. Pro Ed que está entrando. Boa noite, Ed. Bora lá. Galera, o seguinte, o Daniel ele já começa no livro propondo, e é importante dizer que o Daniel Kahneman não é brasileiro, viu, galera? Daniel Kahneman, ele é de Israel. Então, assim, o nome é um nome muito comum no Brasil, mas ele não é brasileiro. Ele começa o livro dizendo que é muito fácil, né? É muito simples a gente identificar e enxergar erro nas outras pessoas e não enxergar esses mesmos erros na nossa vida. E isso se aplica muito à nossa vida financeira. É muito fácil, é muito simples nós criticarmos as decisões financeiras dos outros, enquanto isso nós estamos errando, ou da mesma forma, ou de forma muito pior. Então, ele traz esse desafio
de, a partir de nós conhecermos melhor a nossa mentalidade, como é que nós conseguimos mudar os hábitos e os comportamentos, sempre trabalhando em dois opostos. Ele sempre vai trabalhar o lado direito da nossa mentalidade e o lado esquerdo, como um lado mais racional e o outro lado mais passional, né? Mais emotivo, é aquela pessoa que toma decisão por impulso. Então, ele sempre traz algumas observações fazendo esse alinhamento. Então, o que eu fiz? Eu peguei, né, o que eu aprendi com a leitura do livro e trouxe para dentro do comportamento da mentalidade financeira. E já pegando um pouquinho nisso, eu vou começar a falar sobre os dois lados que nós temos, né? O executor e o pensador, que são termos aí que ele traz. O executor é justamente o lado que nos faz agir por impulso, nos faz comprar pela emoção, sem de fato processar aquela decisão. Por quê? Porque o executor, ele é aquele lado que geralmente trabalha com base em decisões que nós já tomamos na nossa vida. Então a gente vai acumulando uma série de experiências e aquelas experiências, elas já moldam um caminho fixo para a gente. Então é muito mais simples você tomar uma decisão. Se você compra ou não compra uma camiseta com base em tudo aquilo que você já viveu, do que você, de fato, fazer uma análise, pegar todas aquelas informações e então você decidir, ok, agora eu vou comprar essa camiseta porque eu reparei que eu tenho poucas camisetas pretas no meu armário e o preço está bom e eu decidi que eu vou... Não, a gente não usa o nosso lado pensador, racional para decisões simples do dia a dia. Então o executor é aquele, né, motor atropelado. Agora, o executor ele começa operando em decisões pequenas, mas ele acaba chegando em decisões muito grandes, muito impactantes. Boa noite, André Lee. E todo mundo que puder, né, encaminhar essa live para alguém ou clicar aqui, né, deixando aí, você está curtindo, um coraçãozinho, para que a gente consiga chegar em mais pessoas, também é muito bom. Mas voltando, o executor então é esse lado nosso que toma as decisões por impulso e que age sem de fato raciocinar, sem fazer conta. O lado pensador, né, por outro lado, ele é aquele lado que vai raciocinar, que vai calcular, que vai medir se aquela decisão ela deve ou não deve acontecer. E o Daniel, ele deixa muito claro no livro que o nosso lado pensador, ele é muito mais preguiçoso. Ele só entra em ação quando de fato a gente é posto à prova por uma decisão que nos tira ali, né, da nossa zona de conforto. Então eu vou trazer um exemplo simples e você que está aí, né, me responda ou faça esse cálculo. Se eu te perguntar quanto é 16 vezes 23, quanto é? Em quanto tempo você faz esse cálculo? Pensa aí, 16 vezes 23. É bem possível que você está aí tentando pensar se é 798, se é 1492, se é 530. Ou seja, se você está quebrando a cabeça, é o seu lado pensador que está trabalhando. É o seu lado que faz contas e que começa a analisar. E pode ser que agora você já tenha descoberto que o número é 368. Então você começa a entender o que é a gente executar as coisas no modo automático e o que é a gente executar as coisas no modo pensador. Executor e pensador raramente vão andar juntos. O executor é aquele que costuma tomar a frente da situação, decide antes de todo mundo, e aí, só se sobrar realmente uma dúvida muito cruel no ar, que o pensador vai entrar em ação. Então, isso tudo vai acontecendo por quê? Porque são coisas que a gente vai vendo. Por que você acha que as marcas fazem propaganda, e às vezes uma propaganda muito intensa, o tempo todo ali te martelando? Né? Lembro mais como faz conta não. A calculadora deixou a gente preguiçoso, né? E as promoções da internet também nos deixaram preguiçosos em relação a tomar decisões. Então o Daniel Kahneman, ele fala por que muitas vezes a mídia nos bombardeia com tantas informações e por que muitas vezes é mais fácil lembrar de um político que foi pego na blitz bêbado do que lembrar de uma guerra civil que está acontecendo dentro de um país na África. Por quê? Porque aquilo que a mídia noticia com mais frequência é o que o nosso cérebro vai fixar. É por isso que a propaganda daquele carro que você nunca percebeu que você precisava comprar, de repente começa a te convencer. De repente começa a trazer um incômodo para você.
Quanto mais o executor ouve aquela informação, mas ele começa a se acostumar com ela e mais ele acha que ele já domina aquele assunto e que ele não precisa de calcular, comparar, enfim, visitar outros lugares antes de tomar a decisão. Então, as decisões pensadas, o Kahneman diz que nem sempre elas são de fato pensadas. Quando muitas vezes você acredita que você pensou, avaliou e analisou, muitas vezes você não avaliou e não pensou em nada, né? Foram decisões tomadas realmente de supetão. O Fabrício estava comentando comigo, falando, cara, como mudar hábitos financeiros é difícil. E é verdade, né? Como mudar um hábito financeiro é um desafio. O nosso cérebro mesmo, ele vai enganar a gente muitas vezes, quando a gente acredita que a gente está mudando e a gente de repente percebe um retrocesso, que a gente costuma voltar a hábitos negativos antigos. Então veja só, tem uma observação do Daniel muito interessante, que ele fala o seguinte: quando você começa a pegar opinião com terceiros, com outras pessoas, e aí essas pessoas sempre vão contrários à sua opinião, você vai e pergunta, olha, você acha que eu compro isso aqui? E aí a primeira pessoa diz não, a segunda diz não, a terceira diz não, a quarta diz não. Você vai até encontrar uma quinta pessoa que vai te dizer sim e que vai trazer argumentos para a sua decisão. Muitas vezes a gente já está convencido, mas a gente tem ali alguma coisa nos dizendo que não é a melhor decisão. Então você procura alguém que legitime a decisão, que você já sente que não é a melhor decisão que você poderia tomar. O Fabrício está falando, muitas vezes nós sabemos a teoria, mas falhamos na hora de executar. Esse é um fato, né? A gente domina, e é assim que eu abro boa parte das minhas palestras sobre educação financeira. Quem me dera se finanças fosse só sobre números. Finanças é sobre gente, é sobre comportamento. Porque todo mundo está cansado de saber que a gente tem que gastar menos do que ganha. A pergunta que fica é, por que a gente não faz isso? Então, pensar entre o rápido e o devagar, e é por isso que o livro leva esse nome, são as decisões que a gente toma de forma muito rápida e as decisões que a gente demora mais para adotar, para tomar, que trazem essa distinção entre os lados do cérebro, entre o executor e o pensador. Então, é muito importante, antes da gente tomar qualquer decisão financeira, a gente se concentrar diante daquela decisão. Raramente, uma decisão financeira de grande impacto pode ser tomada no mesmo dia. O ideal é que você volte para casa, durma, pense bem. Se ficou em dúvida, ligue para pessoas que você confia, que vão poder te dar um bom aconselhamento e aí sim você vai tomar uma decisão. Você com certeza conhece pessoas que são referências na área financeira, que tiveram sucesso como empresários, ou bons profissionais, ou uma carreira na vida pública muito legal. Liga para essas pessoas e tira uma opinião. Por quê? Porque essas pessoas são aquelas pessoas que vão ser os bons conselheiros, evitando que o executor tome ações que vão prejudicar a sua vida. Porque, em geral, quem vai tomar ações que prejudicam sua vida financeira é o executor. E aquela história de, eu confio no meu instinto, muitas vezes é o executor tomando as rédeas da situação e puxando para ele a responsabilidade de decidir. E muitas vezes ele decide coisas muito importantes, mas ele decide de forma errada. Por quê? Porque ele está baseado já em coisas que você está viciado. Veja só, tem um exemplo que o Daniel traz, que eu postei há poucos dias nos stories, que é um experimento do Christopher Chambers e do Daniel Simons, que chama O Gorila Invisível. Se alguém viu, pode comentar aqui para mim que já assistiu esse experimento. O Gorila Invisível é um experimento em que você tem dois times, um vestindo camiseta preta e o outro vestindo camiseta branca. Eles estão ali numa quadra passando bolas um para os outros. Os de camiseta preta para os de camiseta preta e os de camiseta branca para os de camiseta branca. E você tem que focar em um dos times e contar quantos passes estão sendo trocados. Ao final do vídeo, a maioria das pessoas, claro que nunca assistiu esse vídeo, descobre que tinha um gorila circulando pelo meio da quadra e ninguém percebeu. Por quê? Porque a gente está muito focado em uma situação. Muitas vezes é isso que acontece na vida financeira.
Muitas vezes a gente está tão focado, você está tão direcionado em um determinado problema financeiro, em uma dívida, né, uma conta para pagar, em um financiamento, em alguma coisa que está te incomodando, que você não consegue ampliar o seu horizonte e enxergar de outra forma. Muitas vezes você está tão preocupado em pagar uma conta que você não pensa que você pode incrementar a sua receita, que você pode trazer mais dinheiro para o seu caixa. Então, a relação entre mentalidade e dinheiro, ela parte e ela cuida de muitas áreas. Se a gente for pensar que até o foco está envolvido nisso, né, não é realmente uma coisa muito simples mudar. Outra coisa que a gente vê como que a gente está programado muitas vezes para decisões erradas. Quando você pega o histórico, o exemplo dos seus pais, dos seus avós, daquelas pessoas que participaram da sua vida, e você vê como foi a história financeira dessas pessoas, você tem duas chances. Uma, né, duas principais, de copiar aquele modelo, e a outra, se aquele modelo não te agradou, você vai para o outro extremo. Então, se você tem um histórico de pessoas na sua família com fracasso financeiro, tem uma grande chance de você começar a pensar em algum momento que você também é um fracassado, que você também é uma pessoa que não vai ter nenhuma chance de se dar bem na vida. Por quê? Porque tem gente que acredita nisso, que nasce predestinado, né, que não teve uma vida legal, então a vida dele vai ser assim também. Então, se você realmente acredita que porque os seus pais não foram pessoas com uma boa condição financeira, isso é o seu caminho, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão progredir. Veja bem, a gente está falando sobre mentalidade e dinheiro. Então imagine o quanto o comportamento dos seus pais e dos seus avós não impactaram nas decisões que você toma hoje. O quanto a forma que eles te ensinaram a cuidar do dinheiro não define se você hoje consegue poupar ou não consegue poupar. E aliás, você consegue poupar? Ou o que te impede ou o que te atrapalha de realmente poupar dinheiro hoje? Qual o percentual? O Dr. Lucas Mendes que entrou aí. Dr. Lucas, qual que é o percentual que você guarda de dinheiro de tudo que você ganha hoje? Você sabe calcular isso? Você sabe colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, né? O quanto que você está guardando de dinheiro? Por quê? Porque se você olha para o seu dinheiro entrando, mas não olha para o seu dinheiro saindo, já é um problema de hábito. E ainda dentro do livro, o Daniel traz uns pontos, né? O Kahneman, ele traz umas questões muito importantes. Ele traz justamente essa relação de como é que a gente vai fixando isso, né, na nossa mente e como é que depois a gente não consegue perceber que a gente tem isso. Eu trago volta e meia algumas frases que a gente ouve durante a nossa criação. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, dinheiro atrai pessoas ruins, dinheiro atrai pessoas interesseiras. E como isso impacta? Como que as pessoas têm dificuldade de sentar na mesa do bar e debater finanças, e debater dinheiro? Hoje está ficando mais comum, mas ainda existe uma grande resistência. Ninguém, ou quase ninguém, se sente à vontade de falar o quanto ganha. A quanto você ganha por mês? A pessoa já fica constrangida. Ou ela vai se sentir desmerecida, porque ela vai achar que o valor que ela vai falar é baixo, ou ela vai ter medo de que as outras pessoas pensem, nossa, tá ganhando muito bem, hein? Então, as pessoas vão sempre trazendo, né, esse medo de abrir o dinheiro ali na mesa. O André está falando, no momento estou guardando 20%, a meta é chegar nos 30%. Pô, genial, genial. Se você já está nos 20%, você está muito perto de 30%, e tem uma grande chance, né, de conseguir ultrapassar esses 30%, né, e de repente até fazer mais. Porque quem já está nos 20%, galera, chega nos 30%, hein? Agora quem está no 0 tem que chegar nos 10%. Outra coisa, né, de exemplos aí que a gente traz de consultoria financeira e de comportamento. O fator, um dos fatores que mais prejudica o sucesso financeiro ou você conseguir mudar um hábito financeiro é a ansiedade. Então, se você está aí numa quarta-feira à noite sofrendo com ansiedade de quarentena, de pandemia, de que horas que isso vai voltar, de eu não aguento mais, existe uma grande chance de você abrir o celular, pedir um iFood, de você entrar na internet, comprar no site de e-commerce,
Por quê? Porque a ansiedade, ela controla o lado executor da gente. Então, por isso que eu falei que se você tem uma decisão importante para tomar em relação à vida financeira, não tome essa decisão no mesmo dia que você começa a pensar nela. No mínimo, dorme uma noite, sabe? Descansa, troca opinião com alguém e não procure só pessoas que vão concordar com você. Eu falei, isso é uma forma da gente se boicotar, né? Você encontra 4 pessoas que negam o que você está buscando, quando você encontra a quinta que concorda, aí pronto, né? Todos os problemas estão resolvidos, você tinha razão, o negócio, né, é que você não encontrou a pessoa certa. Outra coisa, essa questão da ponderação, ela também traz um segundo aspecto, que é não tomar 2 decisões muito importantes ao mesmo tempo. Então vamos supor que depois aqui dessa live, você que está aí, acabou de receber uma ligação com uma oportunidade de comprar alguma coisa, um terreno na sua cidade, uma casa, um carro que está num preço muito barato e você tem o dinheiro. Mas você também está decidindo se você reforma ou não reforma a sua casa, ou se você amplia ou não amplia a sua empresa. Se você tem todas essas decisões para tomar, não tome todas essas decisões ao mesmo tempo. Primeiro, separe aquela decisão que for mais urgente e fale, eu vou pensar só nessa. Ah, Matheus, mas eu não consigo, porque se eu comprar o terreno, eu não consigo ampliar a empresa. Por isso que você precisa decidir o que é mais importante, qual é a oportunidade real que tem na sua frente. Essa relação entre mentalidade e dinheiro, para a gente mudar no dia a dia de uma consultoria, é um caminho longo, não é um caminho simples, mas existem pessoas sim. Tive uma consultoria recente com a Ana Gabriela e ela conseguiu em 3 sessões, né, nós fizemos um processo mais ou menos de 2 meses, enquanto essas 3 sessões aconteceram, e ela mudou o hábito de uma forma surreal. Mas por quê? Porque ela já estava muito consciente dos hábitos ruins que ela carregava. Então ela já sabia de uma forma muito clara onde ela estava errando. Ela não conseguia mudar, mas ela sabia. Então o que a gente fez? A gente usou algumas técnicas e usou também, né, até uma forma de sugerir algumas mudanças para que ela conseguisse de fato virar o hábito. Então, que é um exemplo bobo, muito bobo, mas funcional, você não para de gastar dinheiro no cartão de crédito. Não deu certo, colocou limite, não consegue ter disciplina, corta o cartão. A questão prática de cortar o cartão, ela já anula o seu velho hábito, aliás, de gastar mal. Aí você fala, mas isso é muito bobo. Poxa, é bobo e é funcional, né? Ele funciona, ele dá resultado. Da mesma forma que se você não consegue guardar dinheiro, porque nunca sobra no fim do mês, guarde o dinheiro antes de gastar. Se você ganha 5 e gasta 4, já guarda 1.000, meu amigo. Não vem com migué depois de falar, mas se eu guardar 4 e precisar. Poxa, se você sabe que a sua despesa é 4, se vira com 4. Se você tem um objetivo de ganho 10.000 e quer guardar 3, guarde os 3 desde o início do mês. Mudança de mentalidade é isso. É falar, eu não ganho 10, eu ganho 7. 3 é para os meus projetos. 3 é para viajar, reserva de emergência, a minha velhice. Eu vivo com 7. Isso que é mudar a mentalidade. É você conseguir imprimir dentro da sua cabeça uma mudança necessária. Se você não é capaz de tirar o dinheiro no começo do mês, na hora que ele entrou na sua conta, você vai esperar de verdade que você vai conseguir fazer sobrar tudo e lá no fim do mês você vai separar? Não vai, não vai. Fabrício falando, temos que lançar mão de certas ferramentas se não conseguimos nos controlar. Fato, fato. A tesoura é uma excelente ferramenta para você usar para cortar o seu cartão, né? Outro exemplo bobo. Tem pessoas que têm um apego a banco tradicional. Ah, eu tenho um apego ao Itaú, eu tenho um apego ao Bradesco, que eu tenho conta lá desde 1995. Ou prazer em pagar conta que você não precisa pagar, em ficar pagando tarifa de manutenção de conta de banco que não te traz benefício, tem que ter um tanto de bancos digitais. Isso é mudança de hábito, entendeu? É uma mudança de hábito, só que você não quer aceitar. Você acha que na verdade você está perdendo status, né? Você está deixando para trás uma história. Você não está deixando para trás uma história, você está começando a escrever a sua história de forma diferente. Aí, ó, temos uma pegada ao bebê, né? Espero que seja o bebê, o neném que nasceu, né? Péssima, né? Banco do Brasil.
Não entendo porque que você é apegado a eles não, tá? De verdade, eu não entendo. Eu acho que nem o Bolsonaro é apegado a eles, né? Tá querendo vender, então imagine a gente. Eu acho melhor você ir para um banco digital, viu? Bradesco Minha Vida, a galera aqui tá bem na linha Minha Casa Minha Vida. Mudança de mentalidade, galera, começa a partir disso. Começa aí, ó, depois de 16 anos deu tchau pro Santander. Olha que coisa maravilhosa. Você deixou de pagar manutenção de conta, você deixou de pagar transferência bancária. Claro que se você foi para um banco digital, acho que você foi, né? Então, olha só, isso é mudar hábito, isso é mudar mentalidade, porque você abre mão de algo que para você é seguro. Gente, quantas vezes eu não sento com um cliente de 50, de 60 anos e fala para mim, nossa, Matheus, mas eu não tenho coragem. Poxa, gente, então eu falo pro cliente, deixa que eu te ajudo. Eu pego o aplicativo, eu abro aqui na internet, no computador, o que eu faço? Eu abro ali o site, eu começo a abrir a conta para o cliente. O primeiro passo foi dado, abrimos a conta no banco digital. Agora, vamos transferir os recursos e encerrar? Aí é outro sofrimento, aí é um parto, né? Às vezes não é um parto de um dia, às vezes é um parto de um mês, que o cliente tem que se convencer, ele sofre, ele fica mal. E aí eu falo, então faz o seguinte, já que você tem uma relação tão boa com o banco, vai lá e negocia essas mesmas condições do banco digital lá. Já que eles gostam tanto de você é cliente especial, VIP, IP, personalité, não sei o quê, chega lá, meu amigo, pergunta se isenta, pergunta se muda. Não muda. Tem gente que brinca comigo, quem tem o I digital do Itaú, que teve há muito tempo, fala, nossa, o pessoal me liga toda semana para eu cancelar o I digital do Itaú. O próprio Itaú liga. Por quê? Porque ele não quer oferecer isso. Matheus está falando, zerei minhas contas no Bradesco, amém. Amém, né? Amém, meu filho. Né? Por exemplo, eu abri conta PJ para barbearia no BS2. Por quê? Eu não pago a tarifa de conta, não paga a transferência, né? Ainda consegui desconto na maquininha. Gente, o mundo digital é vida, mas exige uma mudança de hábito. Por quê? Porque eu estava em negociação com a Cielo, estava em negociação com outra grande, empresas maiores, né? Que você fala assim, poxa, isso traz mais segurança. Mas a verdade, a segurança é a mesma. A gente é que tem que mudar essa mentalidade, essa forma de perceber. O banco não tem apego nenhum, se puder, exata, essa palavra caiu bem, viu? Se puderem, atocham juros e mais juros. E atocha mesmo, né, gente? Eles, coisa complicada aí. Eles dão um jeitinho deles. Então, olha só, como é que a mentalidade, ela é uma coisa poderosa, porque a gente tem que desapegar da segurança que a gente acredita que ela existe só no tradicional. A gente tem que desapegar de uma sensação de, por exemplo, importante é que eu estou conseguindo passar o mês. Ô, gente, passar o mês é a expressão mais triste que você pode ouvir de uma pessoa. A pessoa que só está passando o mês, ela está dizendo o seguinte, se amanhã as coisas derem errado, eu não sei o que eu vou fazer. Então, quando você encontra uma pessoa que começa a adotar essa linguagem, ou se você a adota, é hora de mudar. Né? Não dá só para passar o mês. A gente precisa mudar a postura, a gente precisa enxergar de forma diferente e a gente precisa, principalmente, perder o medo. Né? Você está com medo? Vai com medo mesmo. Não tem por que ficar morrendo de medo. Outra coisa importante, e aí eu vou fazer um teste que o Kahneman faz no livro, é muito legal, sério, é muito legal. Vou falar algumas palavras e aí quem quiser comentar, comenta aí o que vem à mente. Grisalho, devagar, abandonado, careca. O que vem à sua mente quando eu falo essas palavras? O que você pensa aí? Me escrevam aí, por favor, o que você pensa quando eu falo grisalho, devagar, abandonado e careca? Qual foi a imagem? O que surgiu aí na sua frente? Por favor, comentem aí para mim. Isso, velho, pois é, idoso, exatamente, vem essa imagem, né, do mais velho, do idoso, exato, mais um idoso. Aí, eu poderia fazer, careca era o meu saldo bancário, um senhor de idade, isso mesmo. Aí se a gente invertesse o teste e pedisse para você, ao invés de eu falar essas palavras, caminhar bem lentamente, com dificuldade, com 1/3 da sua capacidade.
provavelmente também viria à sua mente o idoso, uma pessoa mais de idade, mais velho. Agora, se eu trouxer esse exemplo para a realidade financeira e te falar bagunça, descontrole, dívida, excesso, cheque especial, o que vem na sua mente quando eu falo bagunça, descontrole, dívidas, excesso e cheque especial? O que vem à sua mente? Que tipo de pessoa, que tipo de imagem vem à sua mente quando eu falo todas essas palavras? Vem uma imagem positiva, vem uma imagem negativa, né? Vem o jovem, né? Por que o jovem? Porque muitas vezes o jovem, ele está aí, né, ligado a essa figura do imprudente, daquela pessoa que não tem muita consciência na hora de tomar as decisões. Corretores de uma seguradora americana, pois é, bagunça, descontrole, dívidas, excesso, seus clientes, né, Silvinho? Quando a gente ouve esses outros termos, a gente começa a associar isso a pessoas que a gente vê que, juvenil melhor, que não tem uma postura responsável, né? Uma postura correta, eles têm uma postura imprudente, né? Então, assim, quando você ouve essas palavras, você vê se uma pessoa que gasta, né, de forma desmedida, que assume muitas dívidas. Então, assim, é a pergunta, né, quando a gente fala de hábitos. Como é que você quer ser lembrado? Quando a gente fala bagunçado, excesso, dívida, cheque especial, você quer ser lembrada como uma pessoa assim? Uma pessoa que as pessoas vão olhar e falar, poxa, coitado dela, coitada dela, não tem consciência nenhuma, coitado dele lá, trabalha, mas é um fracassado, não consegue construir nada na vida. Como você quer ser lembrado quando você pensa, eu vou deixar o meu lado executor prevalecer ou eu vou para o meu lado pensador? É muito interessante porque a gente muitas vezes pensa que a resposta está no dinheiro. O dia que eu ganhar mais, está tudo resolvido. O dia que eu tiver aquele aumento de salário no trabalho, está tudo resolvido. Não, o dia que eu ganhar aquela causa na justiça que eu estou esperando, está tudo resolvido. Você ganha a causa na justiça, você aumenta o salário, né, você recebe uma bonificação e parece que nada está resolvido. Você só aumentou o valor da dívida, aumentou o custo, né, do seu dia a dia e no fim das contas você percebeu que a resposta não estava no quanto, ela estava no como. E o como é o hábito, né? O como são as decisões que nós tomamos. Então, dentro dessa linha, eu tenho um termo que o Kahneman usa, que é a ancoragem mais o racionamento. E ele cita um exemplo de um supermercado americano que ele colocou alguns produtos à venda. E quando ele colocava os produtos à venda com 10% de desconto, os produtos vendiam menos do que quando colocava os produtos com um limite de compra. Colocava lá o produto pelo preço normal, mas colocava assim, limitado a 2 unidades por pessoa. As pessoas compravam mais do que quando colocava o produto com 10% de desconto. Por quê? Porque traz uma sensação de racionamento. Se eu não comprar, eu não vou ter acesso àquilo. E aí as pessoas vão e compram. Por quê? Porque as pessoas são passionais. Elas agem, na maioria das vezes, pela emoção, pelo sentimento de, poxa, tem uma promoção, de, nossa, tá um super desconto, ou de, eu não quero ficar fora. Eu preciso comprar esse produto porque ele é para mim. Você chega em casa, não usa esse produto, não abre, né? Daqui 3 meses você dá para alguém, para sua mãe, para sua avó, que você percebe que você não precisa. Então, as decisões, os nossos hábitos financeiros, eles estão muito atrelados a essa sensação de perda, de eu não quero ficar fora do time porque todo mundo está comprando. O Silvinho citou um exemplo aí de mercado, mas existem outras categorias também em que as pessoas não querem ficar fora do grupo. Então, se de repente todo mundo começa a comprar um determinado tipo de carro, todos os outros vão atrás. Se todo mundo começa a fazer uma viagem para Disney com a família, todo mundo quer fazer uma viagem para Disney com a família. Então veja como é que a nossa mentalidade, ela define as nossas ações. Quantas pessoas eu recebi comentário, principalmente depois dos vídeos focados mais em investimentos, falando,
Poxa, obrigado por ter compartilhado as coisas sobre investimentos, porque eu tô há tempos querendo investir, eu não tinha coragem, agora eu dei o primeiro passo. Eu abri a conta e eu já fiz o meu primeiro investimento. Gente, isso é mudança de mentalidade muito brusca, muito grande, porque são pessoas que ficaram a sua vida inteira na poupança e de repente estão abrindo ali um dashboard, um painel de uma corretora de investimentos e investindo. Não é simples você olhar que uma pessoa que sempre teve a sua segurança no banco tradicional, agora tem uma conta num banco digital, investe via corretora e se interessa pelo assunto. Quantas mulheres já não sofreram abuso, assédio, né, moral, mental, psicológico, por falta de empoderamento financeiro? Isso, existem estudos, pessoal, de as mulheres que se tornaram submissas aos homens porque elas tinham medo de não ter liberdade financeira. E aí você fala, isso foi antigamente. Não foi. Hoje, numa sessão com um cliente, ele me relatou o caso de uma mulher que ele conhece que se separou do marido porque ela não tinha liberdade financeira, porque ele controlava o dinheiro e ela ganha 16 mil reais. Então, para você ver que não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de mudança de mentalidade. Ela precisou assumir o controle da vida financeira dela para perceber que ela precisava se livrar daquele casamento. Então, mudança de hábito é pular essas fases. André, que bom, né, que você deu esse primeiro passo. Eu fico feliz de estar envolvido aí nessa conquista, que seja o primeiro investimento de muitos mesmo, tá? E tem mais um teste legal, que eu não vou fazer aqui agora, mas eu adoro. Vou fazer só uma pergunta para vocês. Se você pudesse, né, listar aí 5 situações em que você... 5 não, vou pensar uma só. Se você pudesse lembrar uma situação em que você agiu de forma prudente, que você ponderou, que você mediu, que você calculou e que você viu que você tomou boas decisões. Que situação foi essa? E se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a decisão que você tomou depois dessa situação, que nota seria essa? De 0 a 10. Nessa situação em que você ponderou, pensou bem, planejou, calculou, qual é a sua nota? O quanto você se avalia nessa situação em que você teve a oportunidade de pensar bem, de planejar. Aquela situação em que você pegou, ligou para o Fabiano, que é o seu contador, e perguntou, Fabiano, eu estou pensando aqui em fazer algumas mudanças, mas eu queria saber sua opinião como especialista contábil. Ou você ligou para um amigo seu e pediu opinião. Pensa aí, nessa situação, de 0 a 10, qual seria a sua nota? Se você se avalia bem, se você acredita que você tomou uma boa decisão quando você agiu com prudência, com planejamento, por que isso não se torna uma constância na sua vida? Gente, não é ficar paranoico. Você vai comprar uma camiseta, você vai comprar um livro, você pode sim, uma vez ou outra, relaxar. Agora, se você faz uma decisão emocional, passional, em tudo aquilo que você for comprar, as coisas vão sair do prumo. O Fabrício está dizendo que ele deu nota 11, fundamental. Show de bola, viu? 9, 7. Pensa aí. Você não precisa, né, ter a maior nota possível, não. Mas é entender. Por que eu estou me dando essa nota? Por que nessa decisão que eu tomei, em que eu ponderei, planejei, pensei, calculei, medi os riscos, eu me avalio bem ou eu me avalio mal? Se eu me avalio mal, por quê? O que faltou nessa decisão? Essa relação entre a mentalidade e o dinheiro, ela passa por essas decisões, pessoal. Por quê? Porque a gente já foi criado para ter uma relação ruim com o dinheiro. Não adianta. O governo não nos ajuda a ser educado. Aí o Ed está dando 9,5, show de bola. Ô Tânia, pelo jeito você foi bem também, né? Fico feliz. O governo não nos ajuda, não nos dá educação financeira. Dentro das nossas casas, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de serem educadas financeiramente pelos pais. Dentro da escola, também. Então pensa comigo, nós já crescemos, nós já somos criados para ter uma péssima relação com o dinheiro. Porque banco nunca quis nos ajudar.
Então, não estou falando aqui fazer mimimi não, viu gente? Até porque não é meu perfil. Mas se nós formos criados para não termos bons hábitos, o que você precisa fazer para mudar essa realidade? Lembre-se, não é só o quanto, é o como. Como você está fazendo para mudar esse hábito? Durante a quarentena, qual hábito você mudou? Porque não é possível que nós já estamos em praticamente quase 3 meses aí de quarentena, você não mudou nenhum hábito financeiro. Qual hábito você mudou? Então, estimule a mudança de hábitos financeiros. Esse livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, é muito legal. Mas ele talvez seja um livro um pouco mais técnico, justamente por sempre ficar oscilando entre o executor e o pensador. Fabiano falando, boa pergunta. Como mudar um hábito como esse que muitas vezes são vícios? Ô Fabiano, eu costumo recomendar para clientes que já estão com uma situação um pouco mais crítica, 3 opções, tá? Ou terapia, porque existem crenças limitantes que elas têm origem, né, em questões traumáticas, né, em problemas muito anteriores que eu como consultor não vou me arriscar a trabalhar. Segundo, coach. Embora a figura do coach ela esteja muito prostituída, né, galera? Nós temos ótimos coaches no mercado, ótimas coaches no mercado. Então, eu acredito que o coach é um excelente caminho, desde que você o faça com um bom profissional. E a terceira, PNL, Programação Neurolinguística. É a terceira opção. Né? A PNL, ela consegue aí, com muita propriedade encontrar esses nós, né? Essas crenças limitantes, a origem desses vícios e ajudar a trabalhar desde que não tenha, né, uma relação traumática. Eu fiz curso de PNL, tenho master em PNL, não trabalho, né, como PNLista, mas gosto muito da linha. Acho muito importante nós nos conhecermos melhor e conhecermos a origem dessas crenças, dessas limitações. Então, a gente precisa entender a origem para entender como mudar esse hábito. Justamente pelo que o André está falando. Mudar o hábito é muito difícil. Só que mais difícil do que não mudar o hábito é enfrentar as consequências da gente não mudar. Porque quando a gente aceita que é difícil demais e fala, cara, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né, gente? A nação brasileira tem algumas síndromes. Uma delas é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? E a outra síndrome é a de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Então, assim, são 2 síndromes que a gente pode excluir, deletar da existência brasileira, que quem sabe nos ajuda até a evoluir como nação. O Being Run está falando aí, o fato de diminuir gastos com financiamento já é considerado uma mudança? Precisamos fazer algo mais? É considerado uma mudança prática, né? Se você tinha um gasto muito excessivo com financiamento, porque você sempre usava isso para colocar como capital de giro na empresa e outras coisas, isso pode ser uma mudança de hábito, porque pode ser que você tenha adotado o hábito de sempre fazer caixa na empresa. Agora, se você diminuiu a quantidade de financiamentos somente porque diminuíram os números de pedidos, aí na verdade é uma relação direta, não é bem uma mudança de hábito, não é uma relação causal. Se amanhã os pedidos aumentarem, os financiamentos podem voltar. Então espero que a mudança de hábito para o financiamento tenha sido nesse sentido. Agora eu faço mais caixa, eu tenho mais capital de giro e fico menos refém de pegar financiamento com taxas e tudo mais. A Mari está falando, outra ruim, deixa a vida me levar. Excelente, né? Zeca Pagodinho aí, ele canta o hino nacional. Eu tinha um grande amigo, Gabriel Neder, que falava, o hino nacional brasileiro é o Zeca Pagodinho quem canta. Deixa a vida me levar. Então assim, o brasileiro gosta de deixar a vida levar. Nunca mais vou esquecer essa tal de síndrome de Gabriela. Síndrome de Zeca Pagodinho, síndrome de Gabriela, síndrome de Gerson. A gente tem grandes talentos, né, nas artes brasileiras que vão deixar na síndrome, gente. Quando Gabriela nasceu daquele jeito, ficou daquele jeito e morreu daquele jeito, a gente tem que pensar o que a gente está escolhendo. Por quê? Escolher não tentar mudar o hábito, porque é claro, gente, tem hábito que é difícil mudar mesmo, que é complicado, que é ao longo do tempo. Mas se você não tenta implementar uma mudança de hábito, você simplesmente aceita que aquilo não dá certo e que se, minha vida financeira está toda
arrebentada mesmo, e é isso, é a vida, né? Meu pai foi assim, aí sempre tem aquela história, é igual o fumante, que sempre conhece um outro fumante, que tem 98 anos, e que até hoje está muito bem, joga bola, brinca com os netos, está super bem. Ele não lembra dos outros que ficaram para trás, né? O com problemas financeiros, o viciado financeiramente é igualzinho. Ele sempre conhece alguém que fala assim, não, mas meu pai, não, mas meu avô, ele viveu a vida inteira desse jeito. Então é assim mesmo, e olha, ele deu certo, ele está bem. Mas ele está bem no cheque especial, ele está bem com a casa até hoje penhorada, com financiamento. Então assim, você é novo igual o Vini, que acabou de entrar. Boa noite, Vini. Você olha para os seus pais, olha para os seus avós e pensa, poxa, meu avô, a vida inteira teve uma situação complicada financeiramente. O meu pai também. Poxa, isso está virando uma síndrome de Gabriela de geração para geração. Por quê? Porque a criação que seu pai recebeu foi de seu avô. Ele repetiu. Agora você vai repetir a criação que seu pai teve e não deu certo? Então, pelo menos, tente mudar em você e mudar se você tiver filhos, ou quando você tiver filhos. O Fabrício está falando, esse fumante é o que mais tem. Exato. Por quê? Porque saúde, né, saúde mesmo, física, e saúde financeira, elas são muito próximas. A diferença é o tipo de vício, né? Em uma pessoa vicia, embora tenha uma correlação direta. Tem muita gente que é viciada em cigarro, ou em algumas outras coisas, em jogar, por exemplo, que gasta mais com vício do que com o resto das coisas. Um cliente meu de formação de consultor, ele estava com um cliente dele que estava gastando em média 11 mil reais com jogo, sendo que a despesa média do cara era 20 mil. Ou seja, mais de 50% da despesa do cara era jogo, aposta, né? Banca de jogo. E muitos pela internet. Então você imagina, né, como é que a situação não está. Então, gente, mente e dinheiro é uma relação muito direta. Quanto mais você consegue trabalhar a sua mente para ela ser proativa, ser positiva, entender essa relação entre o seu lado executor e pensador, não deixar o executor dominar. Se o executor domina, você está permitindo que você tome decisões sem pensar. E decisão sem pensar, galera, é uma decisão fadada a dar coisa ruim. Não adianta nada você esperar que você, tomando uma decisão em cima da hora, sem refletir, sem planejar, sem ponderar, ela vai dar certo. A chance de dar errado é gigante. É igual declarar imposto de renda um dia antes do fechamento. É igual ir ao médico só quando você sente aquela dor no coração. É igual ir atrás de resolver o seu problema financeiro só quando você caiu no cheque especial. Se você não muda o hábito desde antes de chegar, né, no estupim, vai dar ruim, vai dar errado. E você não acredite que não vai dar, porque vai. Pergunta para o seu contador, pergunta para o seu médico e pergunta para mim, né, que sou o seu consultor online aqui. Então, gente, financeiro, saúde, né, física, qualquer outra relação, quanto melhor você planeja, melhor você vai ter de resultado. A Fabrícia fala, nas crenças financeiras se refletem, inclusive, como cultura de país. Com certeza, né? A gente, infelizmente, tem uma cultura entranhada no Brasil que é de levar vantagem em tudo. Né? A síndrome de Gerson, né? Quando a gente fala lei de Gerson, mas eu chamo de síndrome, que eu acho que é doentio, de levar vantagem em tudo, acaba na gente como nação. Porque todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas são honestas. Mas ela fala assim, mas se eu pudesse, né, de repente, que pudesse de repente, meu amigo, meio certo ou meio errado é igual meio corno, não tem jeito. Se você foi traído ou traída, não tem meia traição, traiu, então não tem nem meio. Né? Agora, se você olha ali e fala aquilo não é correto, também não tem meio correto, ou é errado ou é certo. Furar fila é meio certo? Não. Parar em fila dupla? Não. Né? Cair no cheque especial? Não. Então, não tem meio certo, não tem meio errado. Ou está certo ou está errado nesses casos. Né? É diferente você falar, não, nós vamos refletir, ter um ponto de equilíbrio e tal, beleza, mas não nessas situações. Então, gente, não deixe essas síndromes de Gabriela, de Gerson e do Zeca Pagodinho, que foi muito bem lembrado aí, o hino nacional brasileiro,
que elas tomem conta da sua vida. Se você tem dificuldade, procure um profissional de programação neurolinguística, de terapia, um psicólogo, né, um coach. E lembrando que psicólogo e coach são figuras diferentes, pessoal. Tem psicólogos que atendem como coaches, mas a relação não é direta. Nem todo psicólogo é coach, nem todo coach é psicólogo. Vamos fazer, né, essa ressalva aí antes que a gente seja apedrejado no mundo. Interessante também o que hoje o neuromarketing está aí para fazer você consumir de forma passional. Perfeito, perfeito. O neuromarketing ele tem essa capacidade de ler a mente do consumidor e muitas vezes fazer um marketing imperceptível. Você vai lá, de repente você nem percebeu por que você gostou daquele produto, mas você tem uma necessidade absurda de comprar. É diferente de produtos funcionais. Quando você compra um produto que ele é funcional, que ele ajuda a sua saúde, é muito bom. Inclusive tem produtos que ajudam a mudar hábitos. Por exemplo, aquela air fryer, não vou falar marca, mas você frita os produtos sem utilizar óleo. Isso ajuda na saúde das pessoas. E, doutor Fabrício, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a percepção que eu tenho é que air fryer faz mais bem para a saúde do que você encher uma panela de gordura e fritar o quibe. Então, assim, fritar outras coisas, né? Então, assim, fritar o quibe não ficou legal. Mas, enfim, o importante é que a mudança de hábito, ela tem que trazer essa mudança também real. Bom é quando os filhos, pouco a pouco, acabam mudando o modo conservador dos pais. Com certeza. Eu tô fazendo assim porque tem hora que o comentário fica na altura branca aqui da minha camiseta. Os filhos, quando eles conseguem mudar o modo dos pais, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho esse desafio dentro de casa também, viu, gente? Quem conhece meus pais aí, principalmente meu pai, a gente tem um desafio gigante de mudar a forma dos pais, entendeu? Então, assim, se você conseguir mudar a forma que os seus pais se comportam em relação ao dinheiro, poxa, você fez um bem histórico, né? Por quê? Porque passou uma vida inteira, 50, 60, 70 anos, fazendo de um jeito que não fez bem para ele. Quantos idosos não juntaram um centavo além da própria aposentadoria? Ah, Matheus, mas é porque eles acreditavam naquela época que o governo ia sustentá-los. Pois é, agora você acredita? Até diria assim, eles têm desculpa, então, é isso que você está me dizendo. Você tem? Você acha que é uma desculpa? Então, pessoal, mente e dinheiro é mudança de comportamento, é entender de uma forma totalmente diferente a relação que você tem com o dinheiro e entender uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: o dinheiro, ele está aqui para ser dominado, ele está aqui para servir as pessoas. Se você não entender que é o dinheiro quem é o seu servo e não você o servo dele, essa relação nunca vai ser positiva. Enquanto você se tornar uma pessoa escrava do dinheiro, achando que sempre o quanto que você ganha é que vai definir onde você vai chegar, as coisas vão dar errado. E isso não é clichê, isso não é frase para-choque de caminhão, meu amigo. De falar, não seja servo do dinheiro, que o dinheiro seja o seu servo. Não, isso é constatação. Quando você começa a perseguir demais o dinheiro, as coisas não dão certo na sua vida. Quando você começa a falar, eu vou trabalhar melhor, eu vou estudar mais, eu vou criar uma nova forma de ganhar dinheiro, vou explorar outras fontes de renda, aí as coisas começam a dar certo. Então, é muito mais você mudar a sua mentalidade e os seus hábitos do que você simplesmente falar, vou estudar o mercado financeiro e vou detonar, sendo que você até hoje não consegue fazer sobrar nem 10% da sua renda. E eu sinto informar, se você não conseguir aprender a fazer sobrar dinheiro, não tem fórmula mágica, não tem milagre, tá? Por quê? Não existe investimento sem dinheiro, não existe casa nova sem dinheiro, não existe viagem sem dinheiro. Você sempre vai ficar girando em dívida e em problemas. Pessoal, hábito, mente, dinheiro, tá tudo ligado. Eu usei aqui o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, como suporte para a nossa conversa. Eu acho um livro super rico, tá aqui nos meus livros aqui, é um livro um pouco mais denso. Então, esse livro aqui, Rápido e Devagar, é um livro bom, é um livro de umas 600 páginas, então é um livro
mais grosso, mas não, né, não precisa lê-lo de uma vez, né? Vai lendo, acompanhe com outra leitura, é uma excelente recomendação. Então, acho que, não lembro se foi o André, alguém que mandou para mim aí, falou, pô, é o meu próximo livro, até mandou a foto. Então, se você quer, a Mari achou em PDF, excelente, deve ter e-book, né, deve estar no Kindle também. Então, assim, é de excelente leitura, vale a pena. Eu falei assim, de você só, né, não lê-lo aí de uma vez, ou só esse livro, porque ele é mais denso mesmo. Então eu acho que seria interessante, às vezes, adicionar uma outra leitura junto, para de vez em quando dar uma espairecida e tal, de preferência uma leitura mais leve, né, menos densa. Então é isso, pessoal. Mentalidade e dinheiro, uma ótima noite de quarta-feira para vocês, né? Não se esqueçam de muitas coisas que nós conversamos aqui, e principalmente que hábitos eles mudam com o passar do tempo, né? Não fique na expectativa que você vai mudar os seus hábitos muito rapidamente. A gente precisa de timing, a gente precisa de amadurecimento para mudar os nossos hábitos. Então, o amadurecimento vocês têm, né? É uma questão que a gente precisa escolher que caminho nós vamos adotar. E se você tiver curiosidade, se você quiser mudar de uma forma mais efetiva, procure um profissional. Eu citei a consultoria que eu dei para a Ana Gabriela, porque foi um processo que para ela deu muito certo. Foram 3 sessões que duram 2 meses. Mas se o seu problema foi encontrar uma crença limitante que você tem lá atrás, procure um bom profissional, um psicólogo, um bom coach, de verdade, um bom, porque tem muito charlatão por aí. Procure um bom profissional de programação neurolinguística. Napoleon Hill é muito bom mesmo. Napoleon Hill, Dale Carnegie, são excelentes autores, vale muito ler. Do Dale eu adoro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Napoleon Hill tem várias obras boas. Enfim, galera, é isso. Quem sabe um outro dia a gente marca outra live para falar de outros livros, usando eles como base aí, e vai ser muito bacana também. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus, boa noite de quarta-feira, e é isso, sucesso, mudança de mentalidade, bora para cima, galera, porque nós estamos aqui para dar certo nesse mundo, mas a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Esse negócio de cada um por si já provou que não dá certo. Ajude alguém, que alguém vai te ajudar. Eu acho que essa é a relação causal mais positiva que existe no planeta. Um abraço, com Deus, até mais, falou!